Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores. Está começando o primeiro PodFesp, o podcast que vem para debater, afinal, o que o futuro pede? E como disse certa vez Albert Einstein, insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. É um pouquinho disso que a gente vai fugir hoje e a gente quer debater futuro, inovação e empreendedorismo. E por que não debater esses temas com dois gigantes na área, os doutores, doutora Mariane e doutor Marcos. Bom, contando um pouquinho dessas feras que a gente tem aqui hoje, doutora Mariane, além de empreendedora desde os 17 anos, é sócia e consultora de empresas, pesquisadora presente no ranking latino-americano de cientistas desde a sua formação, em 2021, possui graduação em administração, MBA executivo na Espanha, doutorado na Alemanha, sob a supervisão do professor Horst Albach, um nome de peso internacional tanto pelas contribuições na área de ciências quanto de educação, além do pós-doutorado na Fundação Getúlio Vargas. Atua como pesquisadora e professora titular da FURB desde 2001, em Blumenau, no programa de pós-graduação de administração. Tem experiência em lecionar em países diversos, né? Então, Peru, Alemanha, Suécia, um pouquinho de tudo, né? Vai trazer um pouquinho dessas experiências de lecionar, inclusive, em outros idiomas. Bom, seus interesses de pesquisa são variados, mas, em essência, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, análise de dados e estatística aplicada, e ela é autora de vários livros, entre eles o livro Estatística Multivariada, aplicada à economia de empresas, que nada mais é que a base, né, o tema é a base, para a inteligência artificial. Isso. Do outro lado, a gente tem o Dr. Marcos Schlein, uma extensa carreira unindo a atividade acadêmica com a atividade executiva. Então, administrador também por formação, dedicou boa parte da vida como executivo, tanto na indústria quanto em atuação no governo e em empresa estatal. Foi cofundador do Instituto Superior de Administração, trouxe de Londres para o Brasil o GEM, projeto de pesquisa sobre empreendedorismo no mundo, em que foram ouvidos, né, mais de 50 países. Professora há mais de 30 anos, realizou mestrado, doutorado, pós-doutorado nos Estados Unidos. Tem a experiência de ter estudado em Boston, em Los Angeles, em São Francisco, no Vale do Silício. Aliás, é do Vale do Silício que a gente vai falar um pouquinho mais, porque mais recente ele viveu 4 anos de uma extensa pesquisa sobre ecossistema de inovação, investidores anjos, inovação aberta, e inclusive fez um relatório para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Entre as obras que já escreveu, tem Para o Brasil Voltar a Crescer, Evidências, Reflexões e Caminhos, que a gente também vai debater um pouquinho hoje. Bom, dentro de tudo isso, o Dr. Schlein assume também o desafio como diretor-presidente da nova gestão da FESP, né, a Faculdade de Ensino Superior do Paraná, que é a primeira faculdade particular da história do Paraná e vive agora um momento de nova gestão, então já está vivenciando na prática esse desafio de inovar nesse mundo VUCA, nesse mundo BANI que a gente vive hoje em dia. E é justamente por ele que eu queria começar perguntando para vocês. O que a gente pode falar para os jovens, olhando para os jovens agora, que estão começando a desenhar as primeiras carreiras deles, né? E com aquele peso de decidir por qual caminho seguir. Vocês sempre souberam que empreendedorismo e educação era a praia de vocês? Como é que foi o início da carreira? Bom, comecei com 17 anos, né? Amo. Fui fazer administração, fiquei apaixonada por negócios. Percebi que trabalhar para os outros é legal, mas trabalhar para a gente também. Tem a lógica do eu posso seguir o sonho dos outros ou o meu sonho. Eu sou mais seguir o meu sonho, então eu vou atrás das minhas convicções. E se eu não estudo, eu não enxergo. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender, eu não consigo inovar. Então eu preciso estudar, não tem como. E se eu não consigo empreender sem esse estudo. Não dá. No exterior é muito comum, né? Professores, pesquisadores que atuam no mercado. A gente precisa ter esses dois lados, né? Senão você não consegue ter a resposta que você quer. A base do empreendedorismo é a inovação, e a inovação, ela não acontece se eu não estou estudando, se eu não estou testando, né? Design Thinking ajuda muito nessa lógica de achar um problema e conhecer realmente o mercado e aplicando, vendo com os clientes, especialista, Marcos, depois ele vai falar um pouco mais, e depois a gente pega e realmente vai solucionando e inovando. Então eu preciso de empreendedorismo, eu preciso de educação, e não tem nada melhor para aprender do que ensinar. Então fazer pesquisa e ensinar ajuda muito a gente na área empresarial. Então tudo isso anda muito junto, em todas as áreas.
Eu, na verdade, no começo, eu não sabia bem para que lado eu ia. A academia me parecia uma coisa meio distante. Fui direto para a indústria. Né? Mas, com o tempo, aconteceu isso que a professora Marielle falou. Eu sentia falta de conhecimento. Quer dizer, aquilo que eu tinha, aquela base que eu tinha recebido na universidade não estava suficiente. Né? Então, aí comecei a me interessar e fui achando os caminhos, né? Até chegar lá em Los Angeles para fazer o doutorado. E lá para frente, não parei mais. Né? E aí, cada vez que se acessa, você começa a se aprofundar, você fica com vontade de querer saber mais. Né? E isso não é uma cachaça, né? Vira uma... E hoje em dia, quer dizer, lá já começava a ler aquela coisa, nós vivemos na era do conhecimento, né? Agora até já meio que parou de se falar nisso, né? Mas porque ela já está aí, nós estamos nela há bastante tempo, né? Mas essa escolha, ela não foi uma escolha assim objetiva, né? Ou by design, como eu digo. Não, ela foi acontecendo, né? E de repente eu me vi no meio da história e não parei mais. E aí também me envolvi com a questão do ensino. Então, eu conduzi uma carreira digamos, de dia empresário, executivo, e de noite aula. Né? Até um período que comecei a dar aula o dia inteiro na PUC e depois eu saí. Né? Então, não é uma coisa pensada, planejada, mas sim uma coisa que foi se desdobrando à medida que fui percebendo a necessidade de saber mais. Eu fui me aprofundando nos estudos. Queria saber mais mesmo. O título era apenas a consequência. Aliás, foi mais ou menos por aí. A gente conversava um pouco, há pouco em off, né? O quanto a educação, o quanto ir atrás do conhecimento é fundamental. É importante guardar um tempo. Até hoje, no currículo pós-doutorado de ambos, né? A educação está no dia a dia, o ensino está no dia a dia, essa sede não passa. E a curiosidade é meio da pessoa, né? Ela quer saber. Eu fiz iniciação científica que eu esqueci de falar. No colégio eu já fazia iniciação científica, na faculdade eu fiz iniciação científica, então tinha esse lado acadêmico que foi meio desenhado pelos meus pais. Aí, meu caso foi um pouco diferente. Meu pai queria muito ter uma filha que fosse professora. Então eu tive esse lado. E eu era empreendedora naturalmente. Então por isso que eu acho que eu fiquei nesses dois mundos. Meu pai queria muito uma filha pesquisadora, então tinha que... Em casa a gente lia enciclopédia, a gente lia artigos científicos, desde a época do colégio, participei de feira de ciência no colégio. Toda a faculdade eu tive bolsa de iniciação científica, então fui pesquisadora a faculdade inteira. Então, quando eu cheguei no MBA, né, a dissertação virou uma baita dissertação. Aí, quando fui fazer o doutorado, virou uma tese de verdade. Porque você acaba gostando tanto da pesquisa, e aí a resposta do meu dia a dia sempre veio da pesquisa. Então, era o contrário. Eu pegava a academia, né, porque a teoria vem da prática e a prática vem da teoria. Eu sempre gostei dessa brincadeira de sair da prática, vai para a teoria. Sair da teoria, volta para a prática. E vai brincando nesses dois mundos. Aproveitando, inclusive, que a gente falou um pouquinho dessa influência do seu pai, eu queria entender um pouquinho da visão dos senhores nesse sentido. Quanto os pais devem influenciar na carreira dos filhos? O que vocês sentem a participação deles na faculdade? É algo positivo? Eu acho necessário. É uma coisa... Eu queria que meus pais tivessem sido mais afirmativos nessa questão até. Hoje eu podia ser um grande pianista se eles tivessem insistido, porque eu estudei um ano e eu começava a tocar de ouvido, eu não queria saber do professor. Hoje eu me arrependo. Então eu acho que essa participação dos pais é fundamental. E tem essa questão que a Mariana falou, que eu ia até também falar da curiosidade. Eu acho que os pais devem, desde o início, logo nos primeiros anos, tentar desenvolver essa coisa da curiosidade. Para você se interessar pelo mundo, pelas coisas, pelo conhecimento, querer saber mais a fundo, a curiosidade é fundamental. E isso se aprende nos primeiros anos de infância. Excelente. Faculdade é muito importante, mas depende muito dos seus sonhos, né? Em algum momento você vai entrar numa universidade, eu acho que não tem muito como fugir. Tem gente que não tem perfil nenhum e quer fugir uma época, mas acaba voltando. Porque lá a gente tem a conexão, lá tem uma informação que a gente sempre pode contar e tem certeza que é uma informação que é aplicada, que é real. Porque hoje na internet eu acho muito complicado, né? Você fica muito tempo limpando as informações para achar a informação que a gente realmente quer. A gente é muito influenciado com relação a isso.
Então, acho que em algum momento você vai passar pela universidade. Não tem muito como. Porque é fundamental, né? Se não fosse fundamental, não seria nem obrigatório, quase, de uma certa maneira. E a flexibilidade que tem hoje é mais para mostrar assim, talvez nesse momento você não esteja pronto. Vai viajar pelo mundo, né? Se a gente pensar em Israel, eles vão servir, eles viajam pelo mundo e depois eles pensam um pouco mais na carreira, né? Tem uma lógica de funcionamento. Talvez numa época que a gente tem tantas oportunidades e tem tanto conhecimento na própria internet. Se você olhar os melhores cursos de Harvard, você consegue acessar gratuitamente na internet. Stanford, Berkeley, né? O mundo inteiro você consegue. Se você souber o idioma, e hoje até o idioma, a inteligência artificial já está ajudando, né? Você tem o idioma, mas precisa saber com tanta profundidade. Um pouco você tem que saber porque dá uns errinhos, mas assim, você já tem o acesso à informação. Mas se você olhar, no fundo tem uma Harvard atrás, tem uma Stanford, tem um Berkeley, tem o nome dessas grandes universidades com grandes pesquisadores. Então, assim, você vai passar pela universidade. É fundamental. Agora, se você já tiver uma boa orientação dos pais, desde o início, né? Eu consegui terminar meu doutorado com 23 anos. Por quê? Boa orientação dos meus pais. E aí, depois, foi muito tranquilo, né? Quando a gente se conheceu, eu era muito nova, lembra, Marcos? E aí... não foi sofrido. Hoje eu vejo meus colegas sofrendo muito, né? Ou eles estão lá porque, como aconteceu com o Marcos, depois de um tempo, ele sentiu a necessidade, parou a carreira, foi para o exterior, né? Já tinha vida, é mais sofrido, né? Uma vida toda estruturada para dar educação. Se teu pai já te orienta desde muito cedo, com 23 anos já estava prontinha, né? Já estava muito tranquilo, já tinha trabalhado, já tinha tido consultoria, já tinha feito tanta coisa. E aí eu podia optar. E aí você realmente tem o poder de optar. Então, se você faz o básico logo cedo, depois você realmente pode optar tendo informação suficiente para optar por que você quer fazer. E antes você não tem. Então, nisso eu acho que é muito importante o pai te dar a informação, a mãe, e te dar a oportunidade para você realmente crescer. Tipo, minha filha, ela quis ir para o exterior. Foi para lá, gostou, mas pagou o preço, né? Morar no exterior, você paga um preço muito alto e agora ela quer fazer uma faculdade muito difícil. Tá pagando o preço para entrar numa faculdade muito difícil e se de repente ela desistir, tô ali para apoiar. E para dar a possibilidade dela poder fazer o que ela quer. Dela poder experimentar. Se vai dar certo ou não, depende do desempenho dela e do esforço dela. Mas eu acho que como pais a gente tem que dar a possibilidade de que eles consigam suprir essa curiosidade e dar todo o instrumental para eles conseguirem se desenvolver. Quando dá, né? Porque financeiramente às vezes também não dá. Vamos lá. Hoje a nossa realidade de educação, de aprendizagem, né, evidentemente está tudo muito diferente. Né? Nós estamos sob o impacto da inteligência artificial numa velocidade muito maior do que eu esperava até. E, quer dizer, não há como fugir dela. O melhor é logo aderir a ela e tentar entender o que é essa inteligência. Que tivemos umas discussões meio fora de contexto, porque nós temos que dar preferência para a humana e não a máquina. Isso não tem nada a ver, é pessoas que não entenderam o que é essa tal da inteligência. A minha inteligência artificial foi a Delta da Russo que meus pais me deram. Né? E hoje é uma coisa completamente diferente. Né? É um conhecimento universal que está à tua disposição. Isso não existia em outras épocas. Inclusive, a gente vinha conversando um pouquinho de como está sendo lecionar empreendedorismo nesse contexto, né? E oportunidades excelentes de acelerar processos com o uso da inteligência artificial. Querem comentar um pouquinho sobre isso? Eu tô amando, né? Ensinar empreendedorismo com inteligência artificial é inacreditável. Eu consigo dar aula no primeiro semestre, uso a inteligência artificial como plataforma de informação. Obviamente, a gente ajuda com os prompts para eles terem as informações corretas e entenderem realmente o que eu tenho que fazer e como usar a inteligência. Obviamente, tem que ter alguém da área que entenda, então tem que ter um professor orientando para mostrar, isso daqui, como toda estatística, tem falha, tem erro, e a gente tem que mostrar esse erro para o aluno. Então, no início, tem que ser muito orientado até eles terem informação e condições de realmente montar, mas com orientação, a inteligência artificial reduz o tempo para fazer, montar uma empresa muito rápido, e a quantidade de informações que eles têm acesso é absurda. E eles estudam muito, ao contrário do que a gente imagina. A gente imagina que os alunos estão estudando menos. Não, eles passam o dia inteiro lendo. O problema é filtrar e mostrar para eles que eles têm que ler informações realmente que vão acrescentar no desenvolvimento deles como humanos e que vão fazer eles chegarem nos objetivos que eles têm de vida. Esse é o grande desafio. E para isso precisa de pais presentes, para isso precisa de uma boa universidade, de uma boa escola e pessoas que realmente se dediquem nesse início para mostrar o caminho. Porque depois que eles já aprenderem pelo menos o básico, fica muito fácil. Mas antes tem que ter essa orientação. Então, começar uma universidade é fundamental, voltando àquela tua pergunta, porque a base está ali. E para empreendedorismo, mais ainda. Porque como é que eu vou desenvolver algo inovador
se eu não entendo, não enxergo, ao mesmo tempo eu posso desenvolver todo um produto que já existe, porque eu não sei e não conheço em outros lugares. E olha o tempo que também economiza. Se eu já sei que existe em outro lugar, deixa eu aprender a fazer meu benchmarking, né? Dar uma entendida ali, entender como é que é, mesmo sendo em outro contexto, me economiza muito tempo. Eu acho que a nossa produtividade aumentou muito com a inteligência artificial. A gente tem uma probabilidade de acerto muito maior, num tempo muito menor, mas com orientação a vida fica muito mais fácil, né? Mas empreendedorismo com a inteligência artificial, nossa, é surreal. E não é uma, né? A gente tem várias plataformas e é muito também informação que a plataforma acessa. Então, eu tenho os meus perfis dentro e eu só uso inteligência artificial paga. Por quê? Porque eu tenho já o meu perfil, ela já coleta as informações segundo o meu perfil, dentro do que eu acredito que é a informação que eu consigo, né, acreditar, e mesmo assim vem com erro, tá? A probabilidade, por isso que estatística é muito importante, a probabilidade de ter erro existe, e o erro na inteligência artificial é uma coisa muito discrepante, né? Às vezes você muda completamente o contexto, né? Eu uso muito para contratos também, não só na área acadêmica, mas na área profissional, e às vezes ela troca completamente o contexto do contrato. Se eu não tivesse lido e não entendesse da área, poderia ter feito muitas coisas erradas, porque eu não entendi o que estava ali. Então é bem importante. Mariane, uma das experiências, inclusive, muito interessantes desse ano na FURB foi um laboratório que vocês fizeram, uma espécie de Shark Tank com os alunos calouros, né, para que eles trouxessem ideias de empreendedorismo, de inovação. Como foi esse processo? Como os novos estão empreendendo? Foi bem divertido. A gente pegou os calouros, então a gente pegou a calouro de administração e de comércio exterior. Sempre acaba tendo alguém de sistemas de informação que entram na disciplina. Sempre tem algumas outras disciplinas, algum engenheiro, alguém que está puxando a disciplina porque quer montar uma empresa. Então eles eram calouros, a gente desenvolveu projetos usando a lógica do design thinking. Então a gente tentava achar um problema real com o uso da inteligência artificial, e dentro desse problema real, usando a inteligência artificial, explicando, né, o que a gente poderia fazer e não poderia fazer com especificidades da região, a gente desenvolveu projetos. E aí esses projetos a gente apresentou para empreendedores e empresários e consultores e investidores de verdade, assim, pessoas que têm e lidam com milhões todos os meses. E a gente pegou 4 pessoas com muita experiência de mercado, que investem de verdade, que desenvolvem de grandes empresas, e colocou para analisar os projetos dos alunos. Óbvio que a ideia, o que era fazer com que os alunos entendessem que eles sabem uma parte muito pequena e que eles estão no início do curso, mas que eles têm ainda 4, 5 anos para desenvolver uma coisa muito incrível. E aí vem aquela lógica do Jeff Bezos, né, da Amazon, qual é? Aprender com erro. Então, assim, Importantíssimo. e o cérebro aí vão para a neurociência. O que eu vejo que eu estou errando, meu cérebro quer corrigir automaticamente. Então, se eu sei que eu errei, e aí vem uma pessoa muito experiente, muito bem-sucedido, que é um grande modelo para mim, e me disse nessa nossa dinâmica de Shark Tank, que eu tenho que melhorar isso, isso e isso, e que isso está errado e que isso está certo, nossa, isso eu gravo de uma maneira e eu me apego tanto a essa informação que eu vou querer corrigir, e eu vou querer aprender, e eu vou querer me desenvolver. E é muito legal a reação dos alunos, que a gente acha que eles vão estar arrasados. Não, eles acharam o máximo, que uma pessoa tão influente, tão poderosa, com tanto conhecimento, tão bem-sucedida, parou, analisou o projeto dele, disse que o projeto tinha coisas boas, disse que tinha muitas coisas para crescer, mas que entendeu que ele estava no primeiro semestre e que ele tinha uma oportunidade de, durante a faculdade, com a ajuda de vários professores, melhorar esse projeto. E aí um grupo ganhou, que foi uma coleira. Olha só, a gente usa aquele Apple Watch, né? Sim. Eles desenvolveram uma coleira para cachorros, né? E para animais em geral, com temperatura, com localização, com toda essa parte de pressão, de batimento. Porque se o teu animalzinho está doente, você vai querer, e o dinheiro vai importar, mas não tanto assim nesse momento, porque você tem toda a questão afetiva. E aí a gente desenvolveu com a inteligência artificial toda a lógica de considerar o tamanho do pelo, para ter um sensor que chegasse até a pele, para conseguir analisar qual era a melhor forma de pilha que a gente poderia botar, para não ter que ficar carregando o tempo todo e tirando a coleira, né? Toda a comodidade do animal, os melhores materiais, isso tudo a inteligência artificial ajudou. E aí eles desenvolveram essa coleira e eles ficaram em primeiro lugar. Aí ganha taça, tem toda uma lógica. E ganha também ponto na média, que neste momento da faculdade é muito importante. Uma disciplina como empreendedorismo e gestão da inovação é fundamental. E esse foi da gestão de inovação, dos alunos de administração, essa da coleira. Então, assim, a inteligência artificial ajudou muito. Como é que eu conseguiria fazer isso com um calouro? Sem inteligência? Não teria dado. E foi bem bacana. E o pessoal que participou da banca achou muito interessante também. Porque, assim, tudo bem, a hora deles vale uma fortuna, mas no final eu conversei com eles e falei, olha, gente, se vocês querem gente boa no mercado trabalhando, vocês têm que começar a estimular agora no início.
Essa história de que a universidade fica de um lado e o empresário do outro, não vai dar certo. Não tem como gerar empreendedorismo se desde o início vocês não explicarem pra gente o que está faltando e vocês também não entenderem quais são as demandas desse pessoal jovem que está entrando, né? Se ele vai ser estagiário, coloque em atividades que você vai precisar no futuro, porque a gente precisa de resiliência hoje, né? A tecnologia está impactando diretamente nos negócios, a gente tem que ser muito rápido. E aí, deu uma muvuquinha boa, foi divertido. E a gente usou o nome Shark Tank porque os adolescentes adoram Shark Tank. Eu adoro Shark Tank, né? Quem não gosta de Shark Tank? Né? Em inglês, português, qualquer idioma. Então, a gente tem algumas dinâmicas que a gente faz para despertar esse outro lado nos alunos. É bem divertido. E você funciona, né? Ela olhou na internet, ela me pesquisou. Obrigada. E nesse olhar, com certeza, de metodologias ativas, né? Sim. Então, trazer ele como protagonista, ele para trazer uma ideia. Acho que é muito interessante e é muito também do que a FESP tem trazido nessa nova gestão, né? O olhar para metodologias ativas, para soft skills. Vamos entender um pouquinho desse cenário, Dr. Marcos, nos conta. Sim, só uma questão, você veja como é importante aí aquela questão da curiosidade que nós falamos. A inteligência artificial, ela vai funcionar bem para você se você souber fazer a pergunta correta, de forma correta, né? E depois você vai ajustando, né? E reformulando, mas até ter uma pergunta, uma resposta que você acha que está mais satisfatória. Então, novamente, né, a curiosidade é fundamental. E na FESP, a nova FESP, digamos, justamente essa é a preocupação, né? Formar um jovem para esta realidade que nós estamos conversando aqui. Né? Trazer por isso também convidei a professora Mariana, porque ela tem uma experiência já de lidar com esta turminha, né? Na linguagem que eles entendem, que ela compreende melhor que ninguém. E para mostrar, então, já assinar o caminho, né? É por aí que nós queremos que a FESP vá. E não é exclusiva a uma área, né? O direito pode se interessar, né? Ciências contábeis, economia, administração, não é uma coisa exclusiva para uma área, né? Toda profissão tem espaço para empreender e tem espaço para usar a inteligência artificial, né? Cada vez mais, né? E esse é o caminho que nós queremos acenar, né? Que é o que está vindo por aí. E, logicamente, que todas essas ferramentas, metodologias aí como ativas, né? São coisas que estão no nosso radar. Nós estamos analisando e vendo, observando, atentos ao que está acontecendo por aí, para trazer o mais novo, o mais atual, o que melhor funciona, né? Para esta questão, porque a educação hoje realmente mudou muito. O jovem hoje está querendo outra coisa, ele não está mais tão interessado em ter um certificado para pôr na parede. Ele quer saber aquilo, ele quer aprender a fazer aquela coisa, né? Então isso é uma questão que nós estamos muito atentos, né? Como entregar esse tipo de conhecimento, que não vem assim, não, Aristóteles falou isso, e daí até você chegar aqui, né, ele já perdeu o interesse. Ele quer saber como resolve aquela questão para ele agora. Depois ele vai um dia buscar mais conhecimento, né? Mas naquele momento, eu acho que esse é o grande desafio hoje para a escola formal, para a universidade. Sem dúvida. E estamos aí. E jovens de todas as idades, né? O que a gente percebe na universidade, cada vez mais pessoas fazendo segunda, terceira, às vezes quarta graduação, né? Pessoas de 60 anos voltando a estudar, né? Junto com pessoas jovens. Como é estar lidando com pessoas de tão diferentes idades na sala de aula? Eu amo, né? Eu comecei graduação de novo, né? Não sei se você sabe, Marcos. Comecei psicologia, falei, não entendo de humanos, entendo do resto, não entendo, não, brincadeira. É que a gente vai para a neurociência, a gente pesquisa pessoas, a gente pesquisa muito em grupo, mas chega um momento que é muito legal entender, e eu gostei muito da ideia de estar do outro lado. Né? Porque quando você é aluno, eu vesti aluna mesmo, tá? Eu vou com materialzinho, caderno, anoto, igual a todo mundo, trabalho igual a todo mundo, tudo igual. E é muito legal ser aluno, porque realmente a gente hoje, por causa das mídias sociais e das novas tecnologias, a gente tem uma necessidade de dopamina, né? Muito grande. Então, tem que ser mais ativa a aula, não adianta, porque senão, você como aluno, não estou nem falando como professora, você perde o interesse. Na minha aula, por exemplo, eu tenho várias pessoas da minha idade, então eu não sou a mais velhinha, achei que fosse a mais velhinha da aula, não sou. Né? Tenho várias pessoas da minha idade que foram profissionais com muito sucesso e decidiram mudar de carreira,
que eu achei super interessante também, porque tem muito burnout. E estudando psicologia, eu não sabia que os números eram tão altos de burnout, depressão, né? E isso... E aí, por isso da psicologia, dá de perceber mais os alunos também, Sim. que eles estão muito estressados, e são muito jovens para estar tão estressados, né? Estão com muita depressão, tem alunos que já estão com algumas características de burnout. Então, esse aluno, se ele tem um professor compreensivo, com o tempo, porque os pais também trabalham muito, né? Porque os nossos custos ficaram muito altos. Então, os pais trabalham muito. Então, assim, às vezes, aquele professor 2 vezes por semana é a pessoa que mais olha para o aluno e presta atenção nele, né? E se essa pessoa ainda trouxer muita informação, muito conhecimento, e isso estiver realmente alinhado à curiosidade e ao objetivo de vida do aluno, nossa, a gente vira mais importante do que até a gente era antigamente, porque antes a gente tinha uma casa um pouquinho mais estruturada com a mãe, que ficava em casa, cozinhava, né? E estava perto, os pais tinham mais tempo à noite. Hoje não, os nossos alunos, muitos deles trabalham durante o dia, estudam à noite, ou trabalham à noite, estudam durante o dia, para pagar a universidade, que é uma coisa muito normal aqui no Brasil. E aí a gente percebe que esse nosso olhar de cuidador mesmo, de ver as necessidades e de se adaptar. E as minhas aulas, eu monto todo semestre uma aula diferente, né? As dinâmicas não são iguais, eu posso até usar um nome parecido, mas o formato da dinâmica tem que ser diferente. E o professor ele tem que ser um professor muito empreendedor, né? Porque a gente ama esse aluno, a gente quer que ele aprenda. Ninguém é professor se não quer ensinar. Então, é muito legal, porque a gente tem todo um olhar de tentar motivar, de fazer esse aluno estar presente, se sentir reconhecido, estimular nas áreas deles. Às vezes a gente é meio pai, dá bronca, né? E às vezes o pai não dá bronca e a gente dá. Olha, você não pode usar mídia assim, aqui é sala de aula, presta atenção, você tem que saber isso é ética, isso é moral. Então, isso é muito lindo e a universidade está com esse papel também, né? A FESP faz isso super bem. Então, é importante a gente ter todo esse cuidado e esse carinho com o aluno e vai ter essa mistura. E às vezes a gente tem que dar uma puxada de orelha numa pessoa com muito mais idade. Eu dou aula também para mestrado, muita pós-graduação, assim por diante. Então, é um pessoal mais da minha idade, mais jovem há mais tempo. E aí a gente tem que, às vezes, dar uma puxada. Por quê? Porque a gente está nesses grupos que os algoritmos montaram. Então, assim, ou estou dentro de uma empresa, ou estou dentro de um grupo de algoritmo que vai influenciar muito a minha opinião e os grupos que eu me movo dentro das mídias sociais. E a família. E deu. E isso é meio complicado. A gente vinha há pouco conversando também da dificuldade que está sendo, parece que pós-pandemia piorou, fazer a sua própria gestão de tempo, né? É verdade. Então, muitas vezes, o acúmulo de funções, de demanda ali, gera ainda mais desafio, acredito eu, para fazer uma segunda, uma terceira faculdade, e tudo isso está no bolo desse exercício, né? Verdade. Essa é uma questão importante, porque... Desculpe. Depois da pandemia, a pandemia é um marco, né? Tudo mudou depois da pandemia, mas não só por causa da pandemia. É que naquele mesmo momento surgiu estava mais disponível a tecnologia digital, né? Que não foi coincidência, esse tipo ela estava sendo amadurecida há um tempo, né? Só que não estavam usando com a intensidade que começou a ser usar a partir da pandemia. E, ao mesmo tempo, uma reestruturação do mercado de trabalho. As cadeias produtivas, tudo isso mudou a forma de fazer negócios, a forma de enxergar os negócios. E aí há uma convergência de coisas na inteligência artificial que faz com o acesso ao conhecimento. Hoje você tem YouTube que tem aulas magníficas, né? E os alunos têm isso à disposição. Então por que ele iria para a sala de aula? Na verdade, o papel do professor tem que mudar. Tem que ser isso que a Mariane falou. Ele vai virar um mentor, um curador, um amigo quase, cuidador, né? A gente é quase amigo. Um amigo, porque ele também, ao mesmo tempo, vai estar aprendendo. A grande vantagem deste momento, eu acho, é que está todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. A inteligência artificial meio que nivelou todo mundo. As pessoas, os mais com um pouco mais de idade, os profissionais têm que aprender também. Então, eles também vão ter que ficar um tempo estudando, né, para não deixar passar. Isso não é mais comigo. Eu acho que é muito com ele. Até para ele saber qual é a melhor qualidade de vida, essas coisas assim, né? O que fazer quando viajar para a Europa. A inteligência artificial te dá todas essas condições, né? E para o jovem, o que eu acho que o papel do professor, então, agora, não é mais aquilo, porque, às vezes, é interessante que a educação é muito resistente à inovação. Esse formato de aula, de sala de aula, começou lá no século XIX, que continua o mesmo.
né? Agora que está começando a quebrar esse modelo com essas novas tecnologias, metodologias, etc. E, com certeza, daqui a uns anos, nós vamos ver outro tipo de ensino, né? Outra forma de levar conhecimento para o aluno. Mas, neste momento, eu acho que o papel do professor é dar sentido, ajudar o aluno a fazer sentido, porque ele tem muito acesso à informação, né? Até demais. Mas o que ele faz com isso? Como é que ele ordena aquilo? Aí falta uma certa habilidade, um conhecimento, né? A lógica necessária para você. Senão você vê frases assim desconexas, coisas que você diz, mas da onde que ele tirou isso, né? Porque ele não aprendeu a ordenar isso, fazer sentido disso. Então, eu acho que o papel da sala de aula, do professor, da universidade, vai ser esse, ajudar o aluno a se organizar mentalmente, né? E saber ordenar, fazer as perguntas novamente, né? A curiosidade, a pergunta. É fundamental saber, mesmo no design thinking, é a pergunta que faz a diferença. Saber que as perguntas jamais acabam, né? Nunca Acho que a acabam. curiosidade é um dos grandes pontos. E, inclusive, é um dos motivos agora. Perguntas teriam várias. A gente está chegando ao final do nosso podcast. Então, eu queria jogar essa bola para vocês, para que a gente tenha uma última abordagem. Falar um pouquinho o que vem à mente para fechar esse podcast quando a gente pensa em futuro da educação. Queres que eu comece? Porque Bom, a educação, a gente vai se adaptar. Eu acho que a principal característica que a gente vai ter a partir de agora é resiliência, né? A gente vai ter que aprender e aprender de uma vez só. Isso é uma das discussões que eu tenho muito no início da aula com os meus alunos. Eu ensino eles no primeiro dia de aula a pegarem um gravador, fazerem resumo, fazerem pergunta, fazerem tudo, gravando a aula, para depois estudarem. Assim, aprenda de uma vez só, pela primeira vez, né? Porque talvez no futuro a gente não tenha tempo para revisar de novo, e reler de novo, e aprender de novo. Porque o contexto vai ser diferente. Então, se eu aprendo logo no início, se eu tenho todo um roteiro bom, se eu sei mais ou menos para onde eu quero ir, porque assim, 100% ninguém sabe, né? Se eu tô nesse ambiente que você falou, VUCA, né? A gente está num ambiente bem complicado, né? A gente tem que considerar que o mundo está mudando muito rápido, a incerteza virou normalização, né? Do dia a dia. Então, a gente tem que entender mais ou menos para onde a gente quer ir. E a gente consegue encontrar uma boa universidade, bons mentores e professores. Você consegue aplicar isso também, porque a melhor forma de aprender é aplicando, né? Então, assim, vão para a empresa júnior, vão montar um negócio, vão aplicar nas empresas. Vamos brincar dos dois lados, né? O lado sociedade, que deveria ser um lado só, porque na realidade a teoria vem da prática, a prática vem da teoria. Vamos conversar com os dois lados e vamos criar essa nova teoria, porque vai ser muito rápido. E sejamos pessoas que criam, não consumidores. Porque o que eu vejo, e essa é a minha grande discussão com os alunos, são todos consumidores de mídia social, de pessoas que têm tempo para fazer mídia. Desculpa, quem está fazendo não está fazendo mídia. Lamento, mas quem está fazendo, está fazendo. Ele está ali ganhando dinheiro, ele está ali se estruturando. Não estou dizendo que quem trabalha na mídia, o influenciador, não ganha dinheiro. Mas quem está trabalhando de verdade, quem está montando empresa, quem está fazendo negócio, está montando empresa fazendo. Eu não sei se a pessoa tem tempo para o resto. Eu não tenho. Porque eu quero comer bem, eu quero dormir bem, eu quero fazer minha atividade física, eu quero ter toda essa rotina para ser um ser humano inteiro, que consiga absorver as informações e ainda fazer o meu trabalho. Não sei se eu não tenho nas minhas 24 horas ainda tempo para publicar, fazer vídeo e estar na mídia. Não dá tempo. Então, as pessoas têm que entender que quem está fazendo, está fazendo. Até porque ele é surfista também, além de tudo. Naquelas praias de Santa Catarina. Agora eu quero. Esse é um desafio, né? Arranjar tempo para também ter uma qualidade de vida, né? Que tem que ter, né? Senão a gente não tem o mesmo resultado. Então, tem todo um pacotinho que a gente tem que considerar que o aluno tem esse pacote, a gente como professor tem esse pacote. E tem que considerar tudo isso e saber, ó, vamos ser resilientes, vamos dar o nosso melhor, que a gente consiga o que der, né? Porque no final a gente vai errar muito. Muito. Eu acho que eu só concordo completamente com o que a Mariana fala. E hoje o que nós temos é um grande desafio, que os jovens têm, né? Não é uma questão de resiliência, novamente uma palavra fundamental, não é uma questão de ter receio do futuro, é se preparar para ele, né? E o caminho que está aí, que está se vislumbrando, é isso aí, né? Buscar o conhecimento da forma que ele está se apresentando, tirar proveito disso, né?
para a sua trajetória, né? E criar a sua trajetória. Né? Não ser mais aquele que esperava um emprego do Banco do Brasil, que ia ficar 30 anos no Banco do Brasil, né? Que a sogra esperava que o genro fosse de Banco do Brasil. Isso não existe mais, essa realidade. E, aliás, em nenhuma empresa hoje existe garantia de que você vai ficar muito tempo. Nem a empresa sabe. Né? Então, você tem que construir a tua trajetória, e por isso nós estamos falando de empreendedorismo, estamos falando de inovação. Né? O bom empreendedorismo é aquele que descobre aquela lacuna, aquilo que está faltando no mercado, né? Ou para melhorar a qualidade de vida de alguém, né? Ou para suprir o mercado com algo que ainda não está disponível. Esse é o grande papel do empreendedorismo, que eu acho que é muito mal entendido. Né? Existe uma interpretação de um certo lado aí de que isso é uma coisa do capitalismo. Né? O que nós sabemos é que a atividade empreendedora sempre existiu em outras escalas. Lá atrás, nem existia capitalismo ainda. Porém, hoje nós temos esse entendimento melhorado, né, a partir do Schumpeter, que trouxe o quanto que o empreendedorismo contribui para a economia e para a inovação. Né? Essa renovação que a gente vê o tempo inteiro na economia é muito fruto desse agente empreendedor, desse carinha que está empreendendo. E, né, esse ponto que tem que ser bem entendido pelo jovem. Né? Tentar descobrir, entender o que está querendo nascer. Né? Se ele conseguir descobrir isso, ele pode ter um belo empreendimento. Né? Então, isso hoje é um novo horizonte que está aí. E nós esperamos contribuir com isso. E hoje à noite com a palestra dela, na Alafesp. Venham todos, né? Vamos nos divertir lá. Ansiosa por essa oportunidade. Doutores, muito obrigada por essa oportunidade de aprender com vocês aqui na prática um pouquinho. Doutora Mariane, doutor Marcos. E esse foi o podcast da FESP. A gente espera que vocês tenham gostado tanto quanto foi agradável para a gente. E tendo dúvidas, tendo curiosidades, né, querendo fomentar próximos assuntos, podem nos abordar nas nossas redes sociais, FESP Faculdade, se for Instagram, ou FESP PR, se for pelo Facebook. Muito obrigada e até a próxima.